dia você, querido amigo cervejeiro. Eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C a Z, o podcast mais cervejeiro do Brasil. Estou aqui com o meu amigo especialista em cerveja, Leonardo Rico. Fala, meus amigos cervejeiros, estamos aqui para apresentar o podcast mais completo sobre cerveja deste novo mundo artesanal. Nesse piloto a gente vai discutir sobre o Brasil ser ou não ser um país cervejeiro e trazer uma novidade bem legal para o nosso amigo ouvinte no final do programa, hein? Bora lá pro nosso papo. Olhando aqui para os dados de consumo de cerveja por cidadão de cada país, vemos que o cidadão tcheco é o que mais bebe litros de cerveja no mundo. Ao longo do ano de 2018, um pacato morador de Praga consumiu quase 160 litros de Pilsen Urquell. A medalha de prata dessa lista fica com a Irlanda. No mesmo período, o cidadão irlandês secou mais de 130 litros de Guinness. Enquanto isso, o alemão médio tomou 16 litros de Paulaner. E a lista segue, com Portugal, Austrália, Áustria, Inglaterra. A gente percebe que as primeiras posições são ocupadas quase que exclusivamente por países europeus. Mas o europeu não curte apenas cerveja, ele curte birita em geral. A lista dos maiores consumidores de álcool é praticamente o clube europeu, com Austrália e Nova Zelândia como convidados especiais. O Brasil vai aparecer em 29º lugar, com 55,7 litros tomados. Mas e aí, Léo? O Brasil tá mesmo muito longe dos europeus quando o assunto é consumo de cerveja? Com certeza, eu acho que esse ponto principal da gente estar tão atrás nesse consumo per capita, eu colocaria dois pontos principais, né? Eu acredito que o europeu já adquiriu uma certa maturidade cervejeira e outra é um quesito principalmente religioso, né? Que acredito que na Europa não tenha tanto esse ponto, de bastante gente não consumir álcool. Então, na verdade, as pessoas que consomem bastante, mas não a ponto da gente conseguir esse consumo alto. E outra, essa maturidade, né? Na República Tcheca, por exemplo, que é o lugar que mais se consome, se você visitar um restaurante na hora do almoço, você vê gente tomando cerveja, diferente daqui. Porque a pessoa já tem essa maturidade, que é uma bebida, como se fosse um suco ali, um refrigerante para eles. Ele tem esse hábito de se refrescar com a cerveja e não esse hábito antigo, de repente, que agora a gente está mudando, de beber aos montes e até ficar ruim, né? A gente tinha muito esse hábito no Brasil, se tinha esse hábito. E felizmente está mudando, principalmente com essa subida das cervejas artesanais. A gente vai entrar num termo que tem sido muito falado nos principais meios cervejeiros, né, na tal da adolescência cervejeira. O que é isso? A gente começou a falar de cerveja no Brasil, cerveja diferente, talvez no fim dos anos 90. Se a gente pensar que, por exemplo, a Heineken surgiu lá no fim dos anos 90, até então a gente não tinha contato com uma cerveja muito diferente. E lá no começo dos anos 2000, começaram a surgir novas cervejarias, começaram a chegar alguns rótulos em alguns mercados especializados, e aí a gente começou a engatinhar nesse processo. Passaram-se aí em torno de 20 anos, de 15 a 20 anos, e a gente ainda não evoluiu a ponto de ser uma Alemanha, que tem uma cervejaria pequena a cada esquina, mas a gente já saiu desses primeiros passos, só que agora a gente precisa finalizar esse amadurecimento. Eu acho legal frisar que o número de litros que o brasileiro médio bebe se mantém estável, ao redor dos 50 litros por ano. Mas o consumo das marcas mais tradicionais cai todo ano em torno de 2%, a partir de 2010. Como o Léo falou, isso é um sinal da transição gradual da forma de se beber cerveja aqui. No começo da década de 2000, a gente tinha em torno de 30 cervejarias no Brasil. Hoje esse número bate na casa dos 1.400. E a expectativa é que esse número continue crescendo em torno de 20% ao ano. A gente vê que a nossa geração, na casa dos 30 anos, já conhece muito mais sobre cerveja do que a geração dos nossos pais, por exemplo. Mas sempre dá para aprender alguma coisa nova, não é, Léo? Pessoal, então é o seguinte, aproveitando este ensejo aqui do nosso amigo Lucas, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Por que a gente chega aí nos alguns bares especializados? Hoje a gente tem algumas mais baratas, algumas muito caras, então a gente vai fornecer aí. E outra, você já é capacitado aí para chegar numa cervejaria, saber aquele estilo, qual a diferença entre um estilo e outro? Chego lá e peço uma puro malte, será que vale a pena pedir uma puro malte? Qual que é a diferença? A gente vai falar nessa nossa conversa aí sobre todos esses tópicos aí mais curiosos e interessantes sobre o mundo cervejeiro. Exatamente! Para responder essas e outras questões, a gente criou o primeiro guia de C a Z, que vai contar um pouco mais sobre a história da cerveja, dissecar os diferentes estilos, termos técnicos e até dar dicas valiosas sobre degustação. Nós queremos que você entre no pub da sua cidade entendendo tudo e que você sinta prazer em variar a pedida. Afinal, a vida é muito curta para beber sempre a mesma cerveja. O guia de C a Z será dividido em 10 episódios,
lançado semanalmente. E ao final dele haverá uma surpresa muito interessante para você, amigo e amiga cervejeira. Ouça todos os episódios e aguarde com o copo na mão. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.